Olá pessoal, que bom ter você aqui com a gente. Essa é a On The Way. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e nosso objetivo é que a cada semana possamos juntos escrever uma nova história com Deus. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus e durante esta série de mensagens temos refletido sobre como Jesus conecta aspectos importantes do reino de Deus a partir de situações e eventos do nosso dia a dia. Você é nosso convidado e convidada para estudar essas histórias com a gente e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Na mensagem de hoje, vamos estudar a parábola do bom samaritano, contada por Jesus no livro de Lucas, capítulo 10. Que Deus te abençoe e lembre-se, você também é parte da nossa comunidade. Deixe aqui seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse link com seus amigos e familiares. On The Way, uma nova história com Deus. Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a On The Way. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e a cada semana o nosso objetivo é que eu e você possamos juntos viver uma nova história com Deus. Muito obrigado também a você que nos acompanha através da nossa transmissão no canal do YouTube. Você sabe que você é parte da nossa comunidade e você pode nos ajudar a continuar crescendo clicando aqui nesta publicação, deixando o seu like, deixando também os seus comentários e compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Nós estamos na série O Contador de Histórias e nesse episódio de hoje, o 7º episódio da série, nós vamos aprender mais sobre Jesus, sobre as histórias que ele contou, sobre Deus e também sobre a nossa natureza humana. No episódio de hoje, nós vamos ler a história do bom samaritano que se encontra no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E antes de começarmos essa história, eu te convido também, mais uma vez, a fechar os seus olhos para que possamos orar, pedindo orientação divina neste momento. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelas suas bênçãos, agradecemos pelo dom da vida e neste momento nós precisamos também da direção do Teu Espírito, que Ele possa falar ao nosso coração e à nossa mente para que possamos ouvir a Tua voz através desta história, através da Tua palavra e que o Teu Espírito também nos ajude a colocar em prática aquilo que nós vamos aprender. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A história de hoje se encontra, como eu disse, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 25 até o 37, e nós lemos o seguinte. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como você lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Temos duas perguntas aqui nesse momento. A primeira é a pergunta que provavelmente eu e você já fizemos algumas vezes na vida. O que precisamos fazer para herdar a vida eterna? A gente cresce e a gente vai se acostumando com essa ideia de que para ganhar algo, eu preciso fazer algo. Por exemplo, se eu quero ter boas notas na escola, eu preciso estudar. Se eu quero ter um bom trabalho, eu preciso melhorar as minhas habilidades, eu preciso ter um bom currículo, uma boa experiência. E a gente passa a vida assim, tentando melhorar e fazer coisas para que possamos então receber e ganhar aquilo que queremos. E Jesus aqui, nessa história, para responder a pergunta que foi feita pelo perito da lei, ele responde também com uma pergunta. A pergunta foi: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E a resposta de Jesus em pergunta foi: o que está escrito na lei? Como é que você entende? Há aqui uma disposição de Jesus em diálogo, em dialogar. Jesus quer saber qual era o entendimento daquele perito da lei, ou em algumas versões da Bíblia, do doutor da lei. E muitas vezes a gente olha esse texto achando que Jesus estava tentando, aquele doutor da lei estava tentando colocar Jesus numa armadilha, numa cilada. Mas doutor da lei era de fato o seu trabalho, era o seu emprego. Ele tinha a responsabilidade de verificar se as pessoas que estavam se levantando como novos mestres da lei, rabis, de fato
entendiam e aplicavam, interpretavam a palavra de Deus e a lei de Deus de forma correta. Então ele estava fazendo o seu trabalho. E ao fazer o seu trabalho, ele faz aquela pergunta que você talvez já fizemos algumas vezes na vida. E talvez eu e você estejamos fazendo essa pergunta agora mesmo, né? O que é necessário para que você possamos ter a vida eterna? Essa é a primeira pergunta. E para essa pergunta, a resposta de Jesus em forma de pergunta foi: o que está escrito na lei? Já aqui a gente tem talvez a primeira reflexão que nós podemos ter aqui nesse estudo. Jesus, ao responder sobre o assunto da salvação, ele aponta para as Escrituras. E essa não é a única vez que Jesus faz isso. Em outro episódio, numa outra conversa, num outro encontro, com o que a Bíblia, em algumas versões, classifica como sendo um jovem rico, nós temos essa história, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, alguém se ajoelha perante Jesus e diz: Mestre, o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? E a resposta de Jesus é parecida. Jesus fala assim: bom, você sabe o que você precisa fazer. Guarde os mandamentos. E Jesus começa a listar alguns dos mandamentos. Não adultere, não mate, não roube, não minta. E Jesus parece ser interrompido ali por aquela pessoa que diz: não, mas isso tudo eu já faço, eu tenho feito desde a minha infância. A resposta de Jesus, então, é diferente agora. Ele fala: ok, então, já que você tem feito tudo isso, venda tudo que você tem, doe aos pobres, você assim vai ter um tesouro no céu, e então siga-me. Você vê aqui a similaridade, a mesma pergunta: o que fazer para ganhar a vida eterna? E uma resposta parecida. Jesus fala: o que está escrito na lei? A lei aponta para a vontade de Deus, os mandamentos. Mas no caso do jovem rico, Jesus fala assim: ok, se você já tem feito isso, venda tudo que você tem, dê aos pobres, então me siga. De alguma forma, essas duas histórias estão relacionadas. Primeiro, pela pergunta, que é a mesma. E segundo, porque as duas respostas apontam para um relacionamento com o outro. No primeiro encontro de Jesus com o doutor da lei, a resposta de Jesus é: o que está escrito na lei, como você entende? E a resposta do doutor da lei para essa pergunta de Jesus é: bom, a lei está dizendo que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos ler o que diz o texto. Lucas capítulo 10 diz assim: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também, da mesma forma, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, pois quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta então do doutor da lei foi: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus encerra então essa história dizendo: vai, faça o mesmo. Você percebe, nas duas histórias nós temos Jesus fazendo primeiro uma referência às Escrituras e depois então criando essa dimensão do nosso relacionamento com o outro. Para fazer a vontade de Deus, precisamos ter a responsabilidade sobre o outro. Não tem como amarmos a Deus e não cuidarmos daquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. No caso do jovem rico, Jesus falou assim: uma coisa lhe falta, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E assim você vai acumular um tesouro no céu. Não creio que a Bíblia esteja aqui condenando a riqueza, mas quando você tem as suas posses, quando você tem os seus recursos, mas os seus recursos não servem para aliviar a dor e o sofrimento do próximo, isso pode sim se tornar um pecado. Por isso Jesus disse: uma coisa lhe falta, vende tudo que você tem, dê aos pobres.
Assim você vai acumular um tesouro no céu e venha e siga-me. Mas há ainda um outro episódio onde Jesus Cristo responde essa pergunta sobre a vida eterna. Na verdade, esse episódio, a pergunta não é feita, mas Jesus responde porque Jesus conhece o coração. Essa história está no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus encontra Nicodemos. Nicodemos era também um religioso, um líder religioso, e ele se encontra com Jesus à noite. E ao se apresentar para Jesus, ele começa falando: Mestre, sabemos que o ensinamento que você traz vem dos céus, pois ninguém conseguiria fazer milagres e sinais como você faz se isso não fosse da parte de Deus. Nicodemos, para começar um diálogo com Jesus, ele começa enaltecendo Jesus, reconhecendo que Jesus era de fato o Filho de Deus. Mas Jesus, nessa conversa com Nicodemos, parece ir direto ao ponto. Ele diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E talvez você já tenha ouvido essa história. Quando ouve essas palavras, Nicodemos pergunta para Jesus: eu não estou entendendo, Senhor. Como assim? Será que é possível alguém voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus então vai expandindo essa ideia, essa verdade, esse conceito sobre o novo nascimento. Jesus fala: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Essas três histórias, de alguma forma, estão conectadas, porque as três histórias falam sobre a salvação. O que eu e você devemos fazer para alcançar a vida eterna. E como eu disse aqui no começo, talvez a primeira reflexão que você podemos fazer é que a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, é a nossa fonte confiável quando se diz respeito ao processo da salvação. E hoje, num mundo com tanta informação, na palma da nossa mão, com tantas igrejas e lugares diferentes falando sobre espiritualidade e religião, muitas vezes eu e você ficamos confusos sobre o que de fato devemos fazer para alcançar a salvação. Se o que a Bíblia fala realmente é a verdade, que Deus em algum momento vai intervir na história desse mundo, vai restaurar esse planeta e que uma parte da população vai viver para sempre e outra parte vai deixar de existir, então o que eu e você devemos fazer para alcançar a salvação? E como eu disse aqui também no começo, a gente cresce, a gente nasce com essa ideia de que tudo que a gente recebe, a gente precisa fazer algo para receber, para merecer. E talvez a grande notícia desta lição, dessa história, é que eu e você não precisamos fazer nada para receber a salvação. Como assim, talvez, você esteja pensando? Acabamos de ler aqui Jesus dando instruções para que as pessoas fossem salvas, mas é interessante que quando Jesus faz uma referência aos mandamentos de Deus, a primeira sentença dos 10 mandamentos, ela fala sobre a graça. A primeira frase dos 10 mandamentos é Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, eles começam com o princípio da graça. E Jesus, quando fala com Nicodemos, quando ele fala sobre o novo nascimento, é também no mesmo capítulo, João 3, e no verso 16, que nós temos talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que também fala sobre a salvação. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A grande notícia dessa história é que a salvação, ela é estendida, ela é oferecida a mim e a você através do sacrifício de Jesus. Não há nada que eu e você possamos fazer para alcançar a vida eterna. E é justamente isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que Jesus Cristo, ao falar sobre a salvação e esse processo da salvação, ele aponta para as Escrituras, porque elas são a nossa fonte confiável quando se diz respeito ao nosso processo de salvação, ao processo de salvação que é oferecido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O segundo princípio que nós encontramos também nessa história é que, ao recebermos a graça, a dádiva, o presente da salvação, automaticamente nós temos que ter a responsabilidade em relação ao outro. Se nos aproximamos de Deus, se nos aproximamos da palavra de Deus, se de fato a palavra de Deus
está transformando a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente, ela nos leva também a termos um olhar para o outro. E é isso que nós vemos nas duas histórias, nos dois encontros de Jesus. Primeiro, na parábola, na história do bom samaritano. É interessante aqui que quando Jesus ele responde à pergunta do doutor da lei, ele cita 3 personagens. O primeiro personagem que passa ali e vê aquela pessoa quase morta é um sacerdote, vindo de Jerusalém para Jericó, provavelmente acabando de sair do templo, acabando de exercer as suas atividades religiosas. Ele sai do templo, ele vai para sua casa e ele passa por alguém em necessidade. E o que ele faz? Ele atravessa a rua. Ele atravessa a rua. Ele ignora não apenas a existência, mas a necessidade daquela pessoa. E da mesma forma, um outro personagem, líder religioso, o levita, faz a mesma coisa. Ele vê aquela pessoa em necessidade e ele também passa pelo outro lado. E talvez quando Jesus tinha a atenção já da audiência, Jesus então introduz o terceiro personagem, que era justamente o samaritano. De todos os inimigos possíveis dos judeus, Jesus escolhe o mais odiado. Os judeus e os samaritanos tinham várias diferenças, mas talvez a mais significativa seja a diferença religiosa. Quando houve a divisão do reino entre o reino do norte e o reino do sul, uma das principais questões era justamente a questão religiosa. Agora, a partir daquele momento, daquela ruptura, então os samaritanos, ou o reino do norte, começou a adorar num outro monte, num outro lugar, com uma outra linhagem de sacerdotes e levitas, quebrando claramente o mandamento de Deus. É justamente o samaritano, o personagem mais odiado pelos judeus, o pior, o inimigo número 1 do Estado pelos judeus, considerado pelos judeus. Os judeus eles não andavam no mesmo lado da rua que um samaritano, eles não se dirigiam à palavra, eles evitavam até falar o nome. Inclusive na conclusão aqui da história, quando Jesus pergunta qual daqueles 3 personagens foi o próximo daquela pessoa em necessidade, o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia com ele. Ele nem sequer tinha coragem de pronunciar o nome samaritano. E aqui há uma importante lição. Quando nos aproximamos de Deus, quando nos aproximamos da palavra de Deus, quando aceitamos a salvação que existe em Jesus, nós somos movidos ao próximo. Aqui a base do mandamento é amar a Deus, amar o próximo. O amor é o fundamento maior do reino de Deus. E o amor não pode ver etnia. O amor não enxerga a diferença social. O amor não pode ter como barreira a questão racial. É interessante que Jesus ele identifica ali os personagens. Ele fala do sacerdote. E a roupa do sacerdote era algo que trazia a sua identidade. Da mesma forma, a roupa do levita. E quando Jesus fala do samaritano, também, de alguma forma, os samaritanos se vestiam diferente dos judeus. Mas quando falou sobre a pessoa necessitada, a história, e Jesus conta isso, e acredito que de forma intencional, ele fala que ele estava despido das suas roupas. Quando ele foi assaltado, ele teve suas roupas removidas, retiradas. Então, talvez ali, ninguém soube identificar qual era a nacionalidade daquela pessoa em questão. Não sabíamos se era um judeu, não sabíamos se era um samaritano, não sabíamos se era alguém de outra nacionalidade. E é justamente assim que você devemos tratar as outras pessoas. Essas questões não têm importância nenhuma quando alguém está em necessidade. O que eu e você precisamos fazer para ganhar a vida eterna? As Escrituras são uma fonte confiável para nos apontar o caminho. E o caminho que ela nos aponta é um relacionamento com Deus que nos leva ao relacionamento com o próximo. E o terceiro aspecto, nós vemos isso no encontro de Jesus com Nicodemos, é que a única forma de desenvolvermos esse olhar para o outro de forma genuína é se nós nascermos de novo. Porque, infelizmente, com a nossa natureza pecaminosa, nós só conseguimos olhar para o nosso próprio umbigo. Nós só conseguimos agir com compaixão e com bondade para aquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo social. Mas é através do novo nascimento que nós nascemos com a mentalidade do reino de Deus.
É através do batismo, não só da água, mas também do Espírito, que ele renova a nossa mente e nos leva ao encontro com Jesus. Todas essas coisas estão conectadas e nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versos 39 a 40. Jesus falando sobre a importância da palavra de Deus, ele diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. A palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. O Espírito Santo aponta para Jesus Cristo. Que através dessas histórias, eu e você possamos buscar na palavra de Deus as informações necessárias para a nossa jornada espiritual. Que possamos entender que é na palavra de Deus que nós temos as informações fundamentais para o processo da salvação. Que ela possa nos ensinar sobre a graça, sobre o perdão e sobre a nova vida plena que existe num relacionamento com Jesus Cristo. E que a palavra de Deus também nos leve a um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Que ele nos leve a Jesus Cristo e que nessa relação com Deus possamos também desenvolver um olhar para o próximo. Que possamos entender que essa salvação, a graça e o perdão que recebemos de Deus, nós temos a responsabilidade também de estender aos outros. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa reflexão. Muito obrigado porque hoje estudamos a Sua palavra, que é nela que nós encontramos a salvação que existe em Cristo Jesus. É a Tua palavra que aponta para a cruz, Pai, para a graça e para o perdão que existe através do sacrifício de Jesus. Agradecemos também, Pai, porque no estudo de hoje nós aprendemos sobre a nossa responsabilidade com o próximo. Que o Senhor trabalhe no nosso coração e na nossa mente, que nós possamos buscar de fato um novo nascimento através da água, mas também através do Espírito Santo. Que Ele possa quebrar o nosso coração de pedra, que Ele possa nos dar um coração de carne sensível às necessidades dos outros. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Nosso desejo é que essa mensagem tenha te aproximado mais de Deus, da sua palavra e desenvolvido um olhar voltado ao próximo. Para assistir outros vídeos desta série, basta clicar aqui na tela ou na descrição do vídeo. Contamos com seu apoio curtindo essa publicação, se inscrevendo no nosso canal, ativando a notificação e compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Nos vemos em breve aqui na On The Way, uma nova história com Deus.